Olá, seja muito bem-vindo ao HealthCast BR, o seu podcast da saúde. E o nosso assunto de hoje é dor torácica. E sobre isso a gente conversa com o Dr. Pedro Rubens Pereira Júnior, ele que tem um currículo extenso. Vou começar aqui, coordenador do Pronto-Socorro Adulto, Enfermaria de Clínica Médica, Cardiologia e UTI do HSAMP, coordenador do Pronto-Socorro Adulto e UTI da Casa de Saúde de Santos. Tem especialização em cardiogeriatria no INCOR e formado em cardiologia no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E acabou o nosso podcast, porque o tempo é... Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Como vai? Obrigado. Prazer participar desse podcast. Eu acho que é um assunto que vamos discutir que é interessante e que eu puder agregar vai ser um prazer. Isso aí, a gente conversa também com ela, Nayara Viana, ela que é analista de protocolos do CSC. Tudo bem, Nayara? Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer participar também do podcast. E com a gente também, Tatiana Lima, gerente de qualidade do CS Group, que coordena as casas de saúde HSAMP em São Paulo. Tudo bem, Tati? Seja bem-vinda. E agora o nosso bate-papo aqui é sobre dor torácica. Então, para a gente começar, doutor, queria entender um pouquinho como é que a gente caracteriza uma dor torácica, quais são os sintomas? Os sintomas da dor torácica, ele é abrangente porque a gente classifica qualquer dor que fica entre a mandíbula e a cicatriz umbilical. Então, qualquer dor nesse espaço que a gente tem, a gente pode caracterizar já como uma dor, porque nem sempre as dores que a gente tem no peito, que são mais características, por exemplo, de um infarto, são localizadas do lado esquerdo, que são aquelas dores que são mais características. Então, a gente pode até ter uma dor no estômago e ser um indicativo de um problema cardiológico. Então, toda dor entre mandíbula e cicatriz umbilical, a gente já pode considerar como um paciente elegível para um protocolo de dor torácica, para um paciente que merece uma atenção um pouco maior. E aí, como você trouxe, assim, dor no estômago referente ao coração, quer dizer, você pode ter ela em qualquer lugar. É muito vasto, na verdade, para a gente entender, assim, não é uma característica muito certa, isso? Tem que ter uma investigação muito grande? Isso, a dor mais clássica de livro que o paciente infarta é uma dor do lado esquerdo, que irradia para o braço, mas nem sempre ela tem essa apresentação característica. Então a gente fala que são equivalentes isquêmicos, anginosos, pacientes que têm sintomas parecidos, com uma dor no peito, mas na região do estômago, ou até mesmo do lado direito do peito, nas costas, mas são sintomas característicos de um paciente que pode estar tendo um infarto. Então são pacientes que merecem ter uma atenção e um cuidado. Não necessariamente vai ser aquele paciente que vai chegar com uma dor no peito. Esse paciente fica até um pouco mais fácil a caracterização. Uhum. Mas a gente acaba vendo outros tipos de paciente. E qual que seria a incidência, doutor, hoje na população? A gente fala no Brasil, isso às vezes é difícil de nós medirmos, né? Mas falando na incidência hoje, qual que é a probabilidade de uma pessoa sofrer, né, uma dor torácica ou ter aí um problema relacionado ao coração? Em emergência, assim, se a gente pegar o contexto de pacientes que entram na emergência do hospital, mais ou menos corresponde a 10 a 15% das entradas na emergência são pacientes com risco de problemas cardiovasculares de uma maneira geral. Então, do que a gente atende hoje, ele tem uma prevalência muito alta. A doença cardiovascular hoje é a doença que mais mata no Brasil. Mas eu não entendi, dessa dor torácica, só 10% vai ser problema cardiológico? Não. Dos quadros de emergência de uma maneira geral que entram no hospital. Uhum. Então, a gente contextualiza que o paciente pode chegar com um quadro de sepse, de AVC, um trauma, de tudo que entra dentro do hospital, dentro de uma sala de emergência, de 10 a 15% está relacionado com doenças cardiovasculares. Agora tem muitos casos, não sei se vocês já ouviram falar, que às vezes a pessoa acha que está infartando e na verdade são gases. Né? Eu acho que vocês devem ter bastante casos assim. Como Porque diferenciar? a dor, ela é parecida? A dor, ela pode, que nem a gente comentou que a gente fala que nem sempre é tão característica, né? Não é sempre o mesmo quadro clínico, pode realmente passar como um sintoma semelhante. E aí, cabe ao médico, na avaliação, fazer realmente uma anamnese, ter uma história completa do paciente para ver os fatores de risco, as probabilidades dele
ter um problema cardiológico mais importante, realizar os exames que são pertinentes e afastar se é algum problema cardiológico. Então, numa avaliação superficial, é difícil a gente poder falar que esse paciente é gases, tem que ver o contexto desse paciente como um todo para poder ter uma interpretação melhor. E eu acho que isso é muito difícil e peculiar quando a gente fala de dor, né? Eu tô lembrando aqui de um caso específico que eu tive 3, 4 anos atrás. Eu tive uma dor muito intensa e aí acharam que era apendicite. Saí de lá, não é gases. Primeiro episódio. Segundo episódio, mesma coisa. Ah, você tá com pedra no rim. E agora a gente descobriu, depois de quase 4 anos, que é uma endometriose num nervo. Mas até aí já foi gases, já foi quase apendicite, já foi várias coisas. Então, identificar a dor, às vezes, não é uma coisa tão simples, né? A gente acha, como é que o médico não sabe? Porque é muito complexo mesmo, né, se identificar. Só uma avaliação de uma dor, de uma maneira geral, tanto abdominal quanto cardíaca, a gente pode caracterizar ela de praticamente quase 10 maneiras diferentes, de acordo com a intensidade, o tipo de dor, se tem uma irradiação ou não, fatores de melhor ou pior. Então, a caracterização da dor só por si já é uma coisa que realmente demanda, né? De uma história, de uma avaliação completa do que o paciente sente. E isso serve não só para uma dor abdominal, como foi esse caso aí que teve no passado, mas para a parte cardíaca também, né? Então, realmente uma história bem completa te traz mais dados para poder fazer um diagnóstico. Por isso que a gente não pode subestimar a dor, né? Nem o paciente, muitas vezes ele está sentindo alguma dor e aí ele fala, isso deve ser gases ou alguma coisa que eu comi e de repente é uma dor persistente que não passa e às vezes ele acaba subestimando. E o profissional também que está avaliando, ele também não pode subestimar, né, essa dor e fazer uma investigação completa. E lá no HSAMP, né, Nayara, a gente tem o protocolo gerenciado, né? Acho que é importante também as instituições de saúde estarem preparadas para atender esse tipo de paciente, porque é um tipo de atendimento que ele é tempo dependente, né? Se você não atender, Sim. você pode trazer um prejuízo para esse paciente. Com certeza, lá no HSAMP a gente tem protocolo de dor torácica, onde quando o paciente refere essa dor entre cicatriz umbilical e mandíbula, abre-se o protocolo para não descartar, porque como o Dr. Pedro falou, pode ser coisas, mas primeiro você faz um eletro, que já Não, é isso aí. passa de eletro para descartar a síndrome coronariana. Então, você, em 10 minutos, conforme os guidelines pede, que seja em 10 minutos. E aí, vem da avaliação médica, ele olha se realmente tem algum potencial ou consegue o protocolo e aí coleta os exames, como troponina, para ver se é um infarto ou não, sem supra-ST, ou faz o atendimento normal, mas ele é tempo dependente. Então, assim, qualquer paciente que fala que está com dor entre cicatriz umbilical e mandíbula, tanto anterior quanto posterior, ele entra no protocolo e você trata como uma dor torácica, independente se é ou não. Às vezes tem algum paciente que chega que ele não fala, o Dr. Pedro também se falou. Algumas vezes o paciente chega falando, conversando. Sim, tá bem, né? Desconforto ontem. Muitas vezes a gente já pegou vários pacientes desses. Ontem, mas hoje eu vim porque o meu filho me trouxe. E aí, quando você roda um eletro, um IAM com supra-ST, onde é... Em português, o que é isso? Explica, doutor Pedro. Dentro do nosso protocolo de dor torácica, basicamente a gente classifica o paciente ou só como uma dor no peito, que merece ser investigada, mas ele não está tendo nenhum quadro agudo nesse momento, ou o paciente pode ser um infarto, que a gente considera sem supra. Ele tem uma obstrução na artéria coronária, mas que não precisa de uma intervenção imediata, numa emergência. E tem os pacientes que a gente classifica que são os infartos com supra, que são aqueles pacientes que têm uma oclusão na artéria e essa oclusão é aguda, então necessita de uma intervenção imediata, onde cada minuto realmente que a gente perde de tratamento repercute para o paciente. Então, esse paciente é a nossa prioridade de atendimento. Então, um dos objetivos do protocolo realmente que é fazer esse atendimento inicial rápido é para identificar esses pacientes e o quanto antes a gente iniciar os tratamentos. Classificar eles de acordo com... Então, a gente classifica, vê
qual esse paciente, onde ele se encaixa, dependendo do perfil dele, e já iniciar os tratamentos o mais rápido possível. Agora, tendo esse resultado do protocolo, a gente pode pensar em algumas causas diferenciadas de dor no peito, né? A gente estava falando sobre gases, por exemplo. Então, assim, desconforto gastrointestinal pode ser uma possibilidade. Algo cardiológico também. Que outros fatores podem ser essa causa dessa dor torácica? Eu posso ter, por exemplo, ansiedade me dando uma dor física? Pode. Como é que a gente diferencia isso? Gente, nos diagnósticos diferenciais, quando o protocolo de dor torácica, hoje a gente tenta focar realmente nos pacientes com infarto, que são pacientes que têm um potencial de evoluir de uma maneira desfavorável muito grande, mas a gente abre realmente possibilidades de diagnóstico. Dentre eles, por exemplo, embolia pulmonar. Paciente que tem um coágulo que solta que vai para o pulmão. Ele vai ter uma dor no peito, também semelhante à do infarto, e também é potencialmente grave, né? Alterações vasculares de aorta, como dissecção de aorta, pneumotórax, que são situações que tem um ar no pulmão que é fora do habitual, um quadro de ansiedade, às vezes vai ser um quadro semelhante realmente às vezes de um infarto, né? E realmente é isso, assim, nesse primeiro momento, no momento inicial, a gente não consegue diferenciar. A história ajuda a gente a pensar qual que é o caminho que a gente vai seguir, né? Iniciar os primeiros tratamentos, mas aí entram os exames complementares quando precisa para serem feitos os diagnósticos. Por isso que o eletro é um exame diferencial, doutor, neste momento. O eletro que vai dizer se eu realmente estou com uma síndrome coronariana ou se pode ser qualquer outro diagnóstico diferencial, seria isso? Isso. O eletro, principalmente para diagnóstico de infarto, ele é fundamental a gente fazer ele o quanto antes para iniciar os tratamentos. Ele ainda pode dar indicativos de outras patologias, mas o principal foco dele é que a gente faça o diagnóstico de infarto, mas ele ainda já consegue trazer algumas informações adicionais. Para trazer um alerta aqui para as pessoas, além de uma dor torácica, uma emergência cardiológica, ela tem algum outro sintoma? Preciso ficar atento a algum sintoma que de repente não seja dor no peito? Sintomas cardiológicos mais comuns que levam o paciente ao hospital a uma emergência. Cansaço, paciente que tem um cansaço que foge do habitual. Então ele fazia uma atividade normal de caminhada e de repente ele começa a sentir um cansaço para fazer esse tipo de atividade. Cansaço um pouco diferente da falta de ar também é um sintoma de alerta. A falta de ar é aquele paciente que de repente por algum motivo em uma atividade habitual ele começa a sentir falta de ar, procura o ar para respirar e o ar não vem. Palpitação, coração acelerado, esses sintomas também têm relação com algum problema cardiológico. E além das dores que pode sentir, até dor de cabeça relacionada com uma pressão alta, mais sintomas relacionados mais de coração é isso: cansaço, falta de ar, palpitação, dor no peito. Os sintomas principais são esses. Deixa eu fazer uma consulta aqui então, já que a gente chegou nessa parte. Síndrome do vaso vagal, ela tem sido bem recorrente, pelo menos eu tenho tido mais contato nesses últimos meses. E todos esses sintomas, eles estão atrelados a essa síncope, né? Pode ter a ver com o coração ou só com a pressão? Como é que você identifica e como é o tratamento? Se a gente puxar o diagnóstico aí de síncope, se a gente pensar nos pacientes que têm desmaios relacionados à resposta vasovagal, né? Desmaio, existem as causas cardiológicas que precisam ser pesquisadas, problemas de válvula, de coração grande e várias outras situações que podem dar desmaio. E existem essas que são as respostas vasovagais que são desencadeadas por alguma situação, que podem realmente fazer o paciente ter um desmaio. E aí são situações que são mais relacionadas às vezes, a fatores ambientais, por exemplo, como situações de calor extremo, mudanças de posição, às vezes mais repentinas, que podem fazer com que você tenha. Então, esse diagnóstico dá para ser feito, né? Mas realmente entra praticamente como um diagnóstico diferencial. Se a gente for falar na linha de hospital, não é. A gente primeiro exclui outras coisas que são potencialmente mais graves, e esse diagnóstico, sim, ele pode ser feito, mas excluindo essas coisas
essas patologias aí que podem trazer um risco maior para o paciente. Não que isso não traga um risco. Por exemplo, ele pode estar dirigindo e ter um desmaio. Sim. Acho que é uma situação que pode trazer um risco iminente, mas é uma coisa que costuma ser pesquisada, às vezes até um pouco mais ambulatorialmente do que na Numa parte de hospital, emergência. numa emergência. Esse diagnóstico de pronto-socorro, né? Pronto-socorro, não. Não é a primeira hipótese de Não, paciente com E desmaio. falando dessa questão de diagnósticos e exames, então, apesar do protocolo que a gente trouxe, geralmente é obedecida essa regra. A pessoa chega com uma dor torácica, a primeira coisa é esse exame. Isso, é o eletrocardiograma. Às vezes, nem se o paciente também tiver, o doutor Pedro falou, mas se ele for ter risco para ter síndrome coronariana, como diabetes, hipertensão, ele também entra no protocolo. Você fala, olha, tô sudoreico hoje, tô um pouco mais cansado. Aí pergunta se a família, se tem algum potencial familiar, e aí sim segue o protocolo de dor torácica. E aí precisa fazer esse eletrocardiograma mais rápido possível, porque sempre você vai. É uma analogia, né? Você faz primeiro para ver se é potencial, que ele falou, né? Que se tem obstrução total do vaso. Se não é, o eletro vai mostrar. E aí depois você vai escalonando. Faz os exames. Os exames também não mostrou. Até chegar esse diagnóstico que você trouxe, por exemplo, assim. Mas você sempre atira no escuro. Você primeiro pensa o pior para depois começar Descartando. isso, trinchando. Por isso que o protocolo tem que ser tempo dependente, porque se nesses 10% que chega no hospital, 5 forem em AM com supra, eles precisam ser atendidos rapidamente. Eles precisam ter um tempo de 30 minutos para trombolizar, para a gente fazer uma medicação, ou mandar ele para hemodinâmica em 90 minutos. Então a gente precisa, na hora, quando chega, a gente não vai subestimar como a Tati. A gente não pode subestimar. A gente precisa correr para isso. Às vezes 2 pacientes vai chegar no mês, mas a gente precisa muito disso. E o HCamp está preparado para receber esse tipo de paciente, porque não é incomum nós olharmos também algumas instituições de saúde que os pronto-socorros são lotados e nós temos demora no atendimento. Como é que hoje o HCamp se estrutura para atender esse paciente com prioridade? Existe hoje, doutor Pedro e Nayara, alguma condição para que isso aconteça? Sim, na verdade, a gente fez um trabalho lá que a maioria dos hospitais, a triagem hoje é você primeiro passa na recepção e depois você passa numa triagem com o enfermeiro para ele verificar os seus sintomas. Então, muitos pacientes ficavam aonde? Na recepção esperando, sem falar nada, com dor no peito, um risco muito eminente de ter algo dentro da recepção. Mudou esse fluxo, aonde o primeiro acolhimento no hospital é com a enfermagem, onde a enfermagem vai fazer as perguntas e ver se o paciente se enquadra em algum protocolo, não só de dor torácica, mas a gente tem outros protocolos, pensando na segurança do paciente. E isso ele já entra para a sala de enfermagem, de enfermagem de emergência, e aí chama a equipe do Dr. Pedro para verificar e fechar se é sim um protocolo ou não. E precisa ser cardiologista, doutor, para atender esse tipo de emergência? Não precisa. A gente precisa realmente fazer esse trabalho que hoje a Nayara faz, de ter uma equipe bem treinada, a saber identificar, na verdade é realmente valorizar esse paciente dentro das queixas dele, acolher, fazer o time entender que esse paciente é uma prioridade dentro do hospital, e ele fazendo isso, o fluxo natural, acho que com um protocolo bem estabelecido dentro do hospital, o fluxo natural é que todos acompanhem e o protocolo ajude realmente o médico mesmo a direcionar e já seguir as rotas que esse paciente deve seguir, independente de ser um cardiologista ali atendendo ou não, né? No HCamp, a gente ainda tem a retaguarda da cardiologia, que pode dar esse suporte nesses casos, como um diferencial, além realmente do médico atendendo ali, um médico que seja habilitado, mas a gente ainda conta com esse suporte para poder fazer o diagnóstico mais preciso. Doutor, a gente está chegando no final, mas eu acho que existem muitos casos em que as pessoas não procuram ajuda médica, né? Às vezes tentam uma medicação caseira, né? Dar uma embromation lá. Em que momento a pessoa precisa, ou o acompanhante, ou o
familiar que está assistindo o drama da pessoa precisa dar um basta e procurar ajuda médica. Tem algum sintoma, alguma coisa que fala, saiu desse momento, corre para o hospital? Um pouco do que a gente conversou da dor no peito, né? A dor no peito sempre é um sinal de alerta, de alarme. Máximo, né? Máximo. É assim, que nem a gente falou, pode ser gases ou outros motivos que possam justificar, mas até que se prove ao contrário, a gente precisa realmente valorizar esses sintomas, porque é um sintoma que pode interferir diretamente na sobrevida desse paciente. Então, o quanto a gente realmente, antes, conseguir fazer os diagnósticos e iniciar os tratamentos, é importante. A dor no peito, de uma maneira geral, a falta de ar, de uma maneira geral, independente das características, tem uma dor no peito ou uma falta de ar, esse paciente precisa ser avaliado por um médico. Outras coisas vão entrar para a gente valorizar mais ainda, como os fatores de risco para poder ter um problema cardiológico, paciente que já tem uma história familiar de problema cardíaco, paciente que tem hipertensão, diabetes, que fuma, sedentário, não tem uma alimentação adequada. Esses pacientes, lógico que eles têm um potencial maior de desenvolver. Uma dor no peito nesse paciente vai chamar muito mais atenção. Mas é bom que essa dor no peito, independente do paciente, seja avaliada por um médico. Só complementar, essa semana a gente teve um caso que você sempre perguntando, né? Quando ir procurar o hospital? E foi um paciente que ele teve dor no peito 3 dias seguidos. Aí o filho dele chegou lá, falou, nossa, pai, mas você tá bem? Ele, tive 3 dores no peito, mas passou, já tô bem. Aí ele falou, não, eu vou te levar pro hospital. Quando ele levou pro hospital, ele era um infartado mesmo, que a gente chama com IAM com supra ST, e ele falava lá mesmo, não, meu filho que me trouxe, eu... Porque as pessoas às vezes não têm noção do que está acontecendo. Esse paciente, por mais que ele não tenha chegado, às vezes, a consequência pior, poderia até ter morrido, né, em alguma situação, por mais que ele não tenha chegado nessa situação, ele provavelmente ele vai ter uma morbidade, que a gente fala, ele vai carregar, às vezes, sequela desse problema pro resto da vida. Eu acho que com as medicações a gente consegue melhorar muito isso, mas é um paciente que o tempo que ele perdeu de iniciar o tratamento desse diagnóstico vai impactar diretamente na qualidade de vida que ele vai ter no futuro. Doutor, para fechar, gostaria que o senhor desse um recado para as pessoas em relação à importância de entender essa dor e procurar ajuda médica. O recado, como cardiologista, de uma maneira geral, eu já vou desde a origem, né? Eu acho que é realmente ter um acompanhamento cardiológico, cuidar dos fatores de risco de desenvolvimento. Hoje a gente acaba no dia a dia negligenciando boa parte dos hábitos de vida que a gente precisa ter para evitar ter esses problemas. Mas caso tenha dor no peito, tenha uma falta de ar, procure imediatamente o hospital. Os hospitais, a gente quer e trabalha nesse desenvolvimento para que eles consigam atender de uma maneira adequada os pacientes, com os protocolos que façam que o paciente tenha uma segurança dentro da instituição, consigam fazer o diagnóstico e a partir daí iniciar os tratamentos. Em algumas situações, mesmo que a gente não faça o diagnóstico, por exemplo, de uma coisa mais grave, de infarto, mas a gente consegue antecipar que é um paciente com potencial problema e iniciar também os tratamentos para que ele às vezes não venha desenvolver no futuro também um problema mais grave de um infarto ou alguma coisa assim. Então, acho que o recado é cuidar antes, mas se por acaso acontecer de evoluir com um problema cardiológico, procure uma assistência de saúde, não deixe para depois, não valorize isso, porque é uma queixa importante que pode realmente impactar no futuro de uma maneira geral. Isso aí. Só queria finalizar. Mulheres ou homens infartam mais? As mulheres, depois da menopausa, elas acabam aumentando um pouco mais a incidência, né? Até antes, realmente a população de homem ela é mais acometida, depois as mulheres depois da menopausa elas começam já a equilibrar a conta, então os riscos já começam a ficar parecidos. Começar a me preocupar já. Chega e corre rápido. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, sucesso para você.
Obrigado pelo convite. À disposição. Obrigada, Nayara. Obrigada a vocês. Eu só queria falar uma frase que eu ouvi de um enfermeiro ontem, eu achei bem legal. E quem não está adiantado está atrasado. Então, dentro da assistência, a gente sempre tem que pensar nisso. A gente tem que sempre estar adiantado, senão a gente vai ficar atrasado no diagnóstico. Isso aí. Pois. Tati, muito obrigada. Eu que agradeço. Healthcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.